Os reinos se abalam, os povos se curvam. Pelo pastor Júlio, né? A mensagem não é minha hoje, mas quero deixar uma reflexão para o teu coração nesta noite. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Esse versículo diz que Jesus, um dia, com a mão forte, nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu tenho lido bastante a Bíblia, tenho estudado muito nesses dias, em casa, estudando a palavra de Deus. E tem coisas na Bíblia que a gente precisa aprender a viver. E a fé é isso. E eu escuto muito, eu tenho falado muito aqui nesse altar ao longo desse ano, que fé é para quem precisa. Só que como é que funciona na nossa consciência? Quando nada está acontecendo, a gente manifesta a fé todo dia. A gente sabe pautar e fala, a gente pega, fala para o irmão, tem que ter fé, sabe? A gente assim, quando nada está acontecendo, tudo bem comigo, eu sou um cara de fé. É nesse momento que eu sou um cara, mas eu estou dizendo fé na hora errada. A fé não é para ser usada quando tudo está bem. Porque se eu boto um prato de comida na minha mesa, eu não tenho que orar assim, Deus providencia o alimento. Eu apenas falo, Deus, muito obrigado. Mas quando eu abro o armário e está vazio, aí eu tenho que dizer, Senhor, a tua palavra diz que o justo não mendiga, que o filho do justo não padece. Entende? E nesse momento agora, falo para toda a nação profética, é momento de exercer fé. Porque a fé é nessa hora. Eu ouvi aqui o Pepito falando essa noite. A fé é quando o médico fala, ó, teu diagnóstico foi ruim, você pode morrer. A fé é quando você faz de tudo, mas para não contrair, mas você contrai doença. A fé é quando você está toda de esperança no auxílio e está em análise todo dia, né? A fé é para quando você é tirado do seu paraíso e colocado em lugares que, apesar de você plantar semente boa, muitas vezes você colhe a brulha e o espinho. Achei que eu mandei aqui, eu da raça. É nessa hora que tem que ter fé. Então eu estou convocando você, querido, escuta, para que você exerça a fé. E eu quero te ministrar uma palavra hoje, rapidamente, que vai pegar o pastor Júlio. Não vou gastar mais do que 3 minutos. Escuta. A fé, ela sobrepõe ao tempo. O que estou dizendo com isso? Vou te explicar falando da cruz. Jesus na cruz pendurado, as suas últimas palavras foram: tudo está consumado. Você entendeu isso? Ele fala essa palavra, escuta, 2000 anos depois, um viciado em drogas está andando pela rua, perdido, sem esperança, sem fé, e entra para uma igreja. 2000 anos depois. E esse viciado levanta a mão, ouvindo uma palavra que mexe com o seu coração, ergue a mão dentro de uma igreja evangélica, aceitando a palavra de Deus. E uma senhora vem perto dele e fala assim, ó, Deus manda te dizer que tu é ministro. E aquele viciado, recém-convertido, não entende bem o que está acontecendo, mas resolve acolher e aceitar a palavra no seu coração. E aí lá atrás, na cruz que está fora do tempo, aquela verdade da cruz, há 2000 anos atrás, se torna real naquele momento. Porque quando Jesus falou na cruz lá, querido, escuta, ele sabia perfeitamente do que você passaria hoje. Porque Jesus está fora do tempo.
A cruz é um episódio fora do tempo. Por quê? Porque não respeita a época. Aconteceu 2000 anos atrás, mas é real hoje, foi real antes, é real amanhã, será real daqui a 5 anos, não importa. Vai continuar. Cada vez que alguém levanta a mão, a palavra se repete. O dia está consumado. O que é consumado? Está pronto, está feito, a obra está legal, está resolvido. Toda vez que Deus levanta a sua mão, escuta, alguém levanta a mão e aceita, essa palavra realmente acontece, ela toma relevância, porque a cruz está fora do tempo dos homens. Pastor Júlio pediu que eu seguisse com a mensagem. Amém por isso. Obrigado, meu irmão. Entenda o que eu estou falando essa noite. Está em Colossenses, você tem em casa abrir, Colossenses 1,13. Fala que Jesus nos resgatou. Você não entendeu não? Essa palavra está no passado, resgatou. Não é futuro. Ele não vai lhe resgatar. Ele não vai lhe transportar. Mas logo assim, Deus me salva, Deus me resgata. Amador, já aconteceu. Porque a cruz não respeita tempo. A bênção de Deus não respeita tempo. O mover de Deus não respeita tempo. E nem respeita prognóstico de homens. Porque quem conheceu aquele viciado dizia assim, ó, esse aí não tem jeito, vai acabar numa vala. Quantas vezes eu ouvi isso? Vai acabar numa vala com a boca cheia de formiga. Eu ouvi aqui minha missionária Kate falando aqui que alguém jurado de morte hoje é missionária. Sabe por quê? Porque tudo está consumado. Quando Paulo levanta essa palavra, escuta, o nosso apóstolo Paulo levanta e diz assim, ó, ele nos resgatou do império, não é de qualquer lugar não, ele resgatou do império das trevas. Sabe o que é o império? É um reino onde há toda uma hierarquia militar para proteger. Ele está falando, quando eu lembro de reino, nessa época aqui, eram cidades fortificadas, escuta, guardadas por muros e por exército, mas o Senhor meteu a mão, atravessou o muro, atravessou o exército, meteu a mão lá e te arrancou e foi na marra. Ele nos resgatou do império das trevas. Há um período na história chamado de Idade das Trevas, beleza? A Idade Média. Foi chamada assim porque as pessoas não tinham cultura. As pessoas viviam 30, 40. Quem viveu muito vivia 50 anos, estava morto. As pessoas morriam muito novas porque não havia remedicação, não havia conhecimento. Era proibido de ler livros. Só o clero lia, só os mais ricos. E os pobres viviam apenas para serem escravizados. Tempo das trevas. Só que escuta, querida, o lugar onde Deus lhe resgatou é muito pior do que aquela época. Sabe por quê, querido? Porque eu estava falando com o meu pastor Júlio esse dia, a gente passou umas 2 horas conversando sobre graça, a palavra de Deus. Foram umas 2 horas batendo papo. E eu dizia para ele o seguinte: quando você está no império das trevas, nada que você faça te arranca de lá. Nada. Você pode ser uma boa pessoa, continua lá. Você pode fazer caridade, continua lá. Não importa lá se você tem coração bom ou ruim, você continua lá. Sabe por quê? Porque não é uma coisa natural, é espiritual, é trevas. É um império de escuridão. É um lugar onde não tem como escapar. Você é feito escravo, consciente ou não consciente. Escutou isso? Mas um dia, um Deus olhou com um olhar de amor para nós. Está ouvindo isso? Fruta essa frase, olhar de amor. E perguntou para o nosso opressor, para o nosso inimigo: eu quero libertar teu escravo, bota preço. Bota preço. Bota preço. Eu compro, bota preço. Você entendeu o que eu vou falar aqui nessa noite? Vou explicar. Eu gosto muito de banana. Banana d'água. Na comida. Como eu gosto. Eu gosto de banana d'água. Eu misturo com ovo, frito banana d'água. Gente, como eu gosto de banana d'água. Estou tomando muito vitamina de abacate com banana d'água. Que delícia. Eu gosto de banana d'água. Eu fui no mercado comprar esse dia. E paguei, acho que
R$7 o quilo. Não sei se está barato, não sei. Eu paguei R$7. Ah, barato? Tá caro, eu tô pagando caro então, né? R$7 o quilo. Aí eu falei, aí levei lá 1,5 kg para casa, para fazer lá. Vamos imaginar que você é essa banana. E o diabo falou assim, ó, eu quero preço. Vou cobrar caro, vou cobrar R$15 pelo cacho de banana, pelo doce de banana. Jesus olhou e falou assim, quanto você quer? Ele falou, eu quero. Ó, o preço comum é 5, mas eu vou para 15. Você paga? Jesus olhou e falou assim, por essa banana, você quer 15? Eu dou 1 milhão. Eu dou 1 milhão. Tá ouvindo? Eu dou 1 milhão. Mas só vale 15. Por que você vai dar 1 milhão? Eu vou pagar 1 milhão para que você nunca mais tenha condição de comprar de volta. Você entendeu isso, querido? Fala que ele te arrancou, foi com violência. Não foi um acordo feito, sabe, para amanhã revoltar, não. Amado, foi feito uma vez para sempre. Deus te resgatou do império das trevas. Ele te arrancou de lá. E pagou um preço absurdo. Sabe qual é o preço que ele pagou? O preço de um Deus que comanda todo o universo. Não é 1 milhão, é muito mais. Porque, escuta isso. Se ele desse só o planeta Terra, que é uma criação dele, em troca de você e de mim, diz os cientistas que todo o ouro que está no fundo da terra dá para colocar a altura de 1 metro em volta da terra. É ouro para dentro. Mas ele não deu só a terra, ele deu aquele que constrói quantas terras quiser. Entende? Já pensou se alguém conseguisse canalizar a energia do sol para usar para uma máquina, alguma coisa? Teria energia para movimentar mundos por, no mínimo, 8 bilhões de anos. Quanto valeria isso? Só que Jesus falou, eu vou te dar aquele que faz quantos sóis você quiser. Ele botou preço. O diabo botou preço. Ele botou preço. Não, Jesus, vem cá, vem aqui, sobe aqui. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Aquele reino lá, tá vendo? Olha aquele outro, olha aqui, olha lá. Ó. Lindo. Te dou tudo isso aí, se você me adorar. Jesus, ele foi confrontado. Jesus foi confrontado por ele, colocando preço na criação dele. Aí ele falou, é? Tu não compra a terra toda, não. Quero só o ser humano. Mas vou te oferecer o resgate de um Deus. Para que, Jesus, tanto caro? Para que você nunca mais, nem em pensamento, possa desejar comprar de volta. Porque agora, não há, escuta isso, querido, não há nada no universo que vale o preço que ele pagou. Entendeu agora porque que ele te arrancou? Não pediu, não fez acordo, ele não bateu um papo, ele arrancou de maneira que não possa voltar. Ele arrancou com violência. Mas não foi o suficiente. Depois de arrancar, diz a Bíblia, que quando você sai de algum lugar, tem que ir para outro. Se você sai por aquela porta para lá, da igreja para a rua. Amém ou não amém? Ele não pode largar no vácuo do espaço, senão você morre. Te arrancou das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém ou não amém? Aleluia. Deixa eu te explicar uma coisa para você entender aqui agora. Uma vez eu estava explicando, dando aula, né? Jesus voltou a dar aula. Ele falou o seguinte: quando vos disserem que o reino está lá, ou que está lá, não saia da sua casa. Por quê? Porque o reino está onde? Dentro de você. Entendeu isso agora? Esse transporte, deixa eu tentar te explicar, porque Deus falou no meu coração aqui. Esse transporte para o novo reino, ele vai acontecer em 2 etapas. Na primeira etapa, o reino dentro de você. Na segunda etapa, você volta para o reino. Entendeu agora? Nós estamos vivendo a primeira etapa. O reino está dentro de nós. O reino do Filho do seu amor está dentro. Sabe como? Através da pessoa do Espírito Santo. Porque diz a palavra que nele habita toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus está contida no Espírito Santo. Está habitando em mim e você, querido. Está na hora de manifestar esta fé.
A fé que não se intimida com o impossível. A fé que não desiste porque está difícil. Querido, escuta, os médicos podem falar, são apenas homens. O governo pode falar, são apenas homens. Mas a última palavra, Naracomandequera, vai sair da boca de Deus. Não, segura aí, segura. Segura, agora ainda não. Calma, estou na metade do caminho. Segura. A última palavra sai da boca de Deus. Está ouvindo isso? Amém ou não amém? Agora, de que maneira se vai ouvir essa palavra? Vou te explicar. Diz a Bíblia que Deus não vai fazer nada sem antes avisar aos seus profetas. Quer cura, profetiza. Quer porta aberta, profetiza. Porque a última palavra da tua boca e ela é de Deus. Mas Deus, eu sinto os sintomas, mas profetiza, porque a palavra da fé é maior do que os sintomas. Profetiza, porque a última palavra é aquilo que Deus te inspira. Aleluia. A primeira etapa é o reino em mim. E se o reino está em mim, a plenitude do reino deve dar. Porque entenda uma coisa, querido. Escuta o que eu vou falar nessa noite, eu estou nervoso. Primeiro, um reino não subsiste sem proteção, sem muralha. Amém ou não amém? Então, se o reino está em mim, eu estou protegido. A muralha diante da minha volta. Um reino não subsiste sem exército. Então, se o reino está em mim, há um exército poderoso a meu serviço. Um reino não subsiste sem autoridade, sem majestade. Então o dono do universo, o rei dos reis, o senhor dos senhores, habita corporalmente em mim. Eu tenho um costume, quando alguém fala assim, Deus habita em mim, eu coloco minha mão aqui. Já percebeu que eu faço isso aqui? É um ato profético que eu faço sempre, dando para Deus, Senhor, aqui está o teu altar. Meu coração é o teu altar. Meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Porque eu me considero casa e templo de Deus. Amém ou não amém? A mesa mesmo. Ai, aleluia. Lá na mesa. Entenda, querido. Genisa. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Entenda uma coisa nessa noite, querido. Bota uma coisa no teu coração nessa noite. Compreenda uma coisa nesta noite. É momento de exercer fé. E todo o poder que você precisa, toda a autoridade que você precisa. Mas como é que a gente fica? A gente fica assim, pastor Júlio. Ora por mim, fulano. Não vou ali. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Entenda isso. Está aqui. Eu estava questionando um dia, vendo um filme sobre o Evangelho, e vi cristãos sendo mortos. Eu pensava assim, meu Deus é tão poderoso, por que deixa esse pessoal morrer assim? Enforcado, decapitado, crucificado, queimado no fogo, morto por leões. Eu ficava assim, era um ponto de interrogação, não queria questionar Deus, mas não entendia. Até que um dia eu li Hebreus 11. E vai dizer a Bíblia bem claro lá, muitos deles escolheram morrer assim. Eles não quiseram ser salvos do fogo, não quiseram ser salvos da espada, não quiseram ser salvos de nada. Eu acredito que, escuta, o que está neles, estava nele naquela época, que agora estão nele, né? Ele não está mais nele, ele que está neles. Era tão forte e poderoso, escuta isso, que nem a morte eles temiam mais.
nem a morte temiam mais. O grau de fé estava tão elevado que eles nem a morte temiam mais. Porque eu falo sempre isso na igreja. E a gente tem que parar de orar. Escuta isso. Parar de prestar culto para o diabo. Parar de prestar culto para a enfermidade. Parar de prestar culto para a escassez. Parar de prestar culto para o medo. Parar de prestar culto para essas porcarias. E começa a prestar culto para Deus. Entende? Porque esses dias alguém nos elogiou. A pessoa disse assim: poxa, que bom ouvir lá a live de vocês. Vocês não estão seguindo o frenesi do mundo que só fala dessa doença. É verdade. Toda hora alguém se ama para falar alguma coisa sobre a doença. Por quê? Porque estão prestando culto para o medo. Culto para a doença. Culto para o mal. Querido, o Senhor nos resgatou do império das trevas. A nossa vida é dele. Se ele escuta, se ele resolver que a gente vai morrer amanhã, se ele resolver que você vai morrer amanhã, você acorda cheio de saúde de manhã e está te enterrando de tarde. Porque ele diz assim, ó: se eu quiser eu tiro o fôlego da vida. Entende? Agora, se ele não quiser que você morra, pode passar 4 dias. Pode passar 4 dias. Ele vai lá fora e fala: ó, Lázaro, vem para fora. Entende, meu irmão? Porque o controle tudo está nele. Amado, escuta, olha o que eu vou te falar aqui agora. Você sempre estará debaixo de controle, de dedo do diabo. Porque a palavra em Colossenses 1:3 diz: ele nos resgatou do império. O império tem comando, amém? Das trevas. E nos transportou para quê? Para um reino, onde também tem comando. Porque onde tem reino, tem rei. Amém ou não amém? Você sempre estará debaixo de comando. A diferença é que no das trevas tudo era para o meu mal. E no, oh, aleluia. E no reino de amor, tudo é feito por amor. Alguém leu aqui essa noite, não lembro quem, mas alguém leu aqui, que se um filho pedir pão, quem leu isso aqui hoje? Eu não lembro. O Flávio, meu irmão. Se um filho pedir pão, tu não darás uma pedra. E aí Deus completa dizendo: se vocês sendo maus, quer dizer, cheios de falhas, de defeito, de egoísmo, conseguem dar boas dádivas aos vossos filhos, aleluia! Imagina o teu Pai Celestial. E eu não estou falando de alguém que escreveu uma carta de amor e te enviou, não. Eu não estou falando de alguém que te fez um elogio, não. Eu estou te falando de alguém, como eu disse no princípio aqui, que falou para o diabo: bota preço, porque eu amo e vou salvar. E é o diabo. Quer ouvir uma verdade? Se um de nós fosse Deus, com os nossos defeitos, como os deuses gregos são deuses com defeitos de homens, e o diabo falasse assim, ó: quero 15. Eles querem falar? Aí, na moral, eu levo tudo, faz por 10. Não é assim que a gente faz? Não quero, ó. Tu quer 15 por cabeça. Faz o seguinte: eu levo tudo, faz por 10. Ia ter barganha. E lá na frente, o diabo ia poder desfazer a barganha. Mas Cristo pegou o negócio, ó, e elevou ao infinito, para que nunca mais ele possa resgatar. Amém ou não amém? Eu tenho tempo ainda? Tenho um tempinho, né? Deixa eu falar uma coisa, aproveitar. Se Deus elevou o preço para não haver barganha, você nunca mais, olha o que eu vou te falar aqui agora, você nunca mais será tocado pela treva. O império das trevas nunca mais terá a oportunidade. O problema é que algumas vezes nós decidimos colocar o pezinho lá. Eu não estou falando de erro, de pecado, não. Atitude. A gente está no reino da luz, mas tentando viver segundo os princípios da treva. Será que Deus vai fazer? Será que Deus modifica? Então, será que Deus opera? Será que Deus salva? Será que Deus...
Esse tempo, a incerteza e o medo era lá. Do lado de cá, só rege uma única lei. Sabe qual? O amor. E não é amor de palavra. Não é um bilhete enviado. Não é um elogio no Facebook. É uma coisa comprovada há 2000 anos atrás. Como ele havia prometido. Como disse Isaías. Eu li uma palavra esses dias. Eu fiquei horrorizado. Quando vai dizer que a sua ferida, ele tomou 39 açoites. E segundo os historiadores, na ponta da lâmina, no ponta do chicote, tinham 7 pontas. Em cada ponta uma lâmina. Então cada lanhada que levava, dava 7 cortes. Mas vai ter uma e pela sua pisadura fomos sarados. Ou seja, uma ferida só. Os cortes se interligaram. Tornou um machucado só na costa dele. Eu estou lhe falando que Isaías vai dizer que quem estava lá não aguentou olhar, virava o rosto. Tamanha desfiguração que ficou ele. A palidez da pedra do sangue. Querido, quem estava abaixo da cruz viu uma cachoeira de sangue descendo. Quem viu suas costas percebeu que não tinha mais pele. Segundo um médico, um livro que eu li há muitos anos atrás, falou pela quantidade de cortes que ele levou nas costas, alguns órgãos deveriam estar aparecendo. Aí você vai falar assim, por que também descrevendo essa história de terror? Eu estou te explicando de que forma ele colocou o preço lá em cima. Quer de volta? Faz melhor do que eu fiz. Quer de volta? Passa pelo que eu passei. Paga o preço que eu paguei. Eu duvido o diabo pagar 1/1000 do que ele passou e pagou. E aí você vai entender o seguinte, isso é garantia de vitória. Isso é garantia de vitória. Aí você vai falar assim, mas pastor, o que eu tenho que fazer agora? O que eu faço a minha vida inteira. Olha para a cruz, acredita nela. Não é pintar uma cruz aqui, grandona, podia colocar, ficava até bonito. Não é pendurar um crucifixo no pescoço. Porque tudo que você tem em Deus é pela fé. É olhar para a cruz e acreditar nela. Sabe qual cruz? A cruz vazia. Tem que olhar para a cruz. Olhar e pensar, meu Deus, depois de tudo que fizeram com ele, ressuscitou o 3º dia. Porque lá no deserto, quando as cobras saíram da terra e picavam a perna dos... E a gente começou a morrer. Deus falou a Moisés, cria uma figura de uma serpente de bronze e pendura no mastro bem alto. E todo mundo que olhar para essa serpente pendurada será curada. Será curado. Quem não olhar morre. Mas quem olhar é curado. Amém ou não amém? Lá na frente pegam Jesus e penduram de novo. Aí eu vou te deixar com uma interrogação. Por que uma serpente? Não podia ser um cordeiro? Cristo, cordeiro, Moisés. Que botar serpente. Sabe por quê? Porque na frente de uma serpente, qualquer um tem medo. Qualquer um vai tentar matá-la. É uma figura para gente maldita. Porque a gente sabe que naquele momento ali é vida ou morte. É uma serpente. Entende? Por que essa figura simboliza Cristo? Podia ser um cordeiro. Mas por que uma serpente? Por que uma serpente? Porque Cristo na cruz é a nossa serpente. Quem estava naquele dia lá, o que olhou lá, não aguentou olhar, virou a cara. Parou de olhar para a cruz, por causa de vida estava lá. Só que eu não entendia que quem olhasse para aquela figura desprezível na cruz, era curado.
Aleluia. Lembrar a crucificação nos cura. Lembrar o sacrifício de cruz nos cura. Aceitar a tortura que ele passou nos cura. Receber que ele aceitou aquilo porque ele não quer você doente nos cura. Entender que aquilo ali é para o meu bem, me cura. Ele se fez maldito em meu lugar. O castigo que nos trouxe paz foi imposto sobre ele. Por isso que Colossenses 1,3 é tão poderoso. Ele nos resgatou. Resgatar é pagar o preço. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Aleluia. E o incrível é ele pagar 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão por um cacho de banana. Porque é o que você valia. É o que eu valia. Entende agora? Agora no mundo espiritual. Aleluia. Agora no mundo espiritual você vale o preço que Jesus resgatou você. Amém, amém? Porque Jonathan vai entender que eu vou falar que ele é músico. Esqueça a água. Acho que o nome dele é Bob Marley, né? Que é o rei da guitarra. Ele? É, que guitarra. Então, Bob Marley. É, não tinha um nome do guitarrista. O quê? Não, tem. Sabe mesmo? Rei do rock. Esses vultos da música internacional. Se alguém achasse hoje, olha só, olha o que eu vou te falar aqui agora. Se alguém achasse hoje uma paleta que Elvis Presley usou em algum show, quanto valeria essa paleta? Uma paleta de guitarra. Imagine se você achasse hoje, você trabalhando em algum lugar, pudesse comprovar, não tinha uma foto do show, o Elvis com uma guitarra, e essa guitarra fosse sua hoje. Quanto valeria essa guitarra? E olha que ela continua sendo somente uma guitarra, mas é valer milhões, porque ele me tocou nela. Jesus não tocou em você, ele adentrou em você. Jesus não está do teu lado, vive dentro da gente. Entendeu agora? Como é que está o valor da guitarra, da paleta, da banana? Porque se descobriu que ele não fez um show com a gente um dia, não. Diz a Bíblia que estará conosco até a consumação do século. Irmãos, eu vou encerrar essa mensagem te lembrando o seguinte: Jesus te ama. Por isso ele aceitou tudo isso. Porque receber 39 açoites, porque funciona assim: você está costurando, mexendo com alguma coisa. Eu trabalho com marcenaria. Eu lembro que eu trabalhei mais tempo trabalhando, quando o martelo bate no dedo. Quando você não é crente, você fala um monte de asneira, né? Aí eu aceitei Jesus. Aí o martelo bateu no meu dedo. Eu, aleluia, glória, oh Deus, terra. Sai gritando. Porque há uma coisa maravilhosa que acontece quando você grita. Por alguns segundos, os nervos que conduzem a dor são bloqueados quando você grita. Aí Jesus recebe 39 açoites, sem dar um grito sequer. Nenhum grito sequer. Sabe por que ele não grita em momento nenhum? Porque ele tinha que absorver toda a dor, para que você não tivesse dor. Você entende isso? Tudo o que ele fez na cruz foi o extremo. É como se ele dissesse assim, ó: você quer X? Eu pago 1000 vezes X. É só eu morrer, que era o pior tipo de morte. Ah, o pior tipo de morte? Você é açoitado antes. Ele multiplicou inúmeras vezes tudo o que ele fez. E aí tem crente hoje que
até na dúvida. Querido, querida, dobra teu joelho hoje, como louvou aqui, acho que o Paulo Ricardo. Louva o teu joelho, dobra teu joelho hoje. Fecha a porta do teu quarto e tem um particular com teu Deus. E diz para ele: pela fé, eu acredito que eu sou sarado. Pela fé, eu acredito que meu casamento tem jeito. Pela fé, eu acredito que o Senhor pode transformar minha vida. Pela fé, eu acredito que as portas se abrirão. Pela fé, eu acredito que o Senhor deu na minha vida. Só que faz da maneira certa. Quando alguém me pergunta assim: pastor, o senhor é salvo? Eu digo: sou salvo. Tem certeza? Absoluta. Por que, pastor? Porque eu confio nele. Não foi assim que a Joyce louvou hoje aqui? Tudo sempre foi por ele, para ele. Entende a diferença? Estou lhe falando hoje, querido, que a diferença entre vitória e derrota está no quanto você resolve acreditar que a palavra de Deus funciona. Mas pastor, não senti nada. Não é para sentir nada. A fé é a convicção do que se espera, certeza do que não se vê. Não tem que ver nada. Eu tenho apenas que crer. E eu creio. Amém ou não amém? Você crê. Amém ou não amém? Por isso que eu digo nessa noite: tu és curado, tu és salvo, tu és libertado. Você não será, você é. Porque lá na cruz foi, amado, o que você não entendeu nessa mensagem, eu vou te explicar agora no final agora, é o seguinte: quando Paulo fala em Colossenses, ele coloca o tempo da frase no passado. Ele nos resgatou, passado. Nos transportou, passado. Ou seja, Deus não está fazendo nada hoje. Nós estamos vivendo o sábado de Deus. A gente fala muito assim porque nós somos humanos. A gente fala assim, ó: Deus está fazendo a obra. A cruz diz que não, tudo está consumado. Está consumado. Mas pastor, como é que pode, pastor? E quem vai se converter amanhã? Querido, a cruz está fora do tempo. Entende? Porque para Deus tudo já aconteceu. Amém ou não amém? Então, pega essa verdade, coloca no teu coração. E toda vez que o império das trevas tentar se manifestar, declara a palavra de Deus sobre ela. O Senhor me transportou do teu reino para um reino do Filho do amor. Sabe por quê? Porque a obra na minha vida está consumada. Eu sou curado, eu sou salvo, eu sou libertado. Eu sou tudo o que Ele quiser. E um dia, e outra coisa, e se Ele não quiser, eu tinha que morrer hoje, abre as portas do céu, que eu vou morar lá. Amém? Essa oportunidade em nome de Jesus.